Oi, maninhos e maninhas, sejam bem-vindos a mais um Comigo TV. E hoje eu tô aqui pra fazer mais um Conversando Comigo com a Ana Cristina, que me odeia quando eu chamo ela de Ana Cristina. A Cristina. Igor José. Precisava me expor assim na internet. Eu vou expor ela na internet. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana hoje, que é uma coisa que tem a ver comigo e contigo, né, Cris? Verdade. A gente é o quê? Sem noção, minha gente. Maluquete. Não é que a gente é sem noção. Na verdade, a gente gosta de ser o que a gente é, independente da opinião das outras pessoas, né, Cris? E assim, a Cristina, como vocês podem ver, a Cristina é merendeira. Olha só, tem os bracinhos magros de quem faz merenda escolar. Trabalhei muitos anos antes de ser ex-estagiária do Igor, eu era merendeira. Inclusive, deixa eu só falar uma coisinha. Esse vídeo que a gente tá gravando hoje, só surgiu esse assunto porque, Cristina, conta pra gente. Então, no final de semana passado, nós estávamos na casa de um amigo, bem coitados, assim. Tadinhos, na beira daquela piscina. Na beira da piscina maravilhosa. E eu, pobre menina gorda, estava de biquíni, né, minha gente? Pra né? dizer de sunga. Normal. E aí nós gravamos o bumerangue no Instagram. E aí algumas pessoas ficaram um pouquinho chocadinhas porque eu estava rebolando minha bunda gorda de biquíni. É porque as pessoas sempre têm esse negócio de não, a pessoa que é um pouco mais gorda não é gorda mesmo, né, amiga? É gorda. Só que é gorda. Gorda. Gente, calma aí. Percam esse medo do gorda. Gente, chamar de gorda não é ofensa, Não ofende, tá? gente. Gordo é tipo só o contrário de magro. É o adjetivo, É um gente. adjetivo e ok ser gorda. Eu não me importo de ser chamado de gorda. Vai que o coleguinha, né? A coleguinha se importa. É muito então de cada também um, né? É cada um. Eu também já fui gorda, né, minha gente? Vou até deixar um videozinho aqui, mostrando pra vocês um pouco da história, esse negócio de eu já fui gorda, assim, aqui, assado. Em algum canto. Mas assim, tu, por um acaso, assim, desde criança, assim, tem essa coisa de não, eu vou usar as roupas que eu quiser, eu vou ser do jeito que eu quiser, independente da opinião das outras pessoas? Então, quando eu era criança, eu usava muito top e shortinho, com a barriga de fora. Bem Eu a Carla usava... Pérez mesmo. Então, essa época da Carla Pérez, que era sainha, o shortinho, eu usava muito e eu não me importava. Quando foi pra passar pra adolescência, foi que começou a surgir alguns problemas e que eu comecei a me importar. Eu também, quando era criança, não tinha muito problema porque era gordinho, né? Mas na adolescência já ficou mais complicado. Porque quando a gente é criança, é essa história, é do fofinho, Ai, é do é lindo, fofo. tá Tá com a brusinha bem aqui apertada até assim, mostrando o busto, mas tá fofo, tá lindo. É porque é fofo. Aí quando passa pra adolescência, que aí vem a fase gente de mesmo se conflitos, importa, vem as referências, você passa a assistir novela, então é todo mundo muito Capa de revista, magro. né? Então você entra num conflito bem complicado. A Cristina tava me falando, assim, nos bastidores, de quando ela era adolescente, que muitas vezes ela deixou de ir à piscina, né, Cris? Os amigos chamavam pra uma festa na piscina, alguma coisa assim, eu deixava de ir, inventava que tava menstruada, que não ia estar na Mentira, piscina. eu não podia inventar uma dessa, gente, eu tava menstruada. Mas em qual momento, assim, tu acha que tu, não, sinceramente, parou, não quero mais isso? Eu acho que foi com amadurecimento mesmo. Foi muito assim, eu fui quebrando esses padrões, assim, a revista disse que eu não posso usar argola porque meu rosto é redondo. Você tá de argola hoje, vou E expor eu ela. adoro argola. Eu parar de usar argola não vai fazer meu rosto afilar. A revista lá, porque, gente, na nossa época, né, Revista! vou jogar. Capricho! Já vou revelar a nossa idade, porque a Eu internet... tenho 15, amada. 15 só se for. De carreira. De carreira, né? De youtuber. Mas aí, como eu tava voltando, né? Foi bem assim. Foi um brinco, depois foi um short, e foi uma blusa de listra. Fui me libertando aos poucos, até entender que, cara, não vou deixar ninguém ter domínio sobre o meu corpo. Assim como eu também não uso uma coisa só porque tá na moda. Sim. Né? Ai, porque tá na moda. A pochete, amiga. Ai, pochete. Pochete. Eu não tenho nada contra quem usa pochete. Então, eu também mas não vou dizer, eu não vou usar também assim. não vou dizer que eu não vou usar. Talvez eu use, porque é funcional. Sim. Colocou a chave, colocou o celular. Porque você é caminhoneira mesmo. É uma cilada, Bino. Brincadeira.
Mas não vou usar só porque tá na moda. Agora, o que eu acho assim, tu falou desse negócio de revista e tudo mais, eu me lembro que, na verdade, esse lance dos padrões é um lance muito perigoso. Inclusive, você que estiver aí em casa, jovem. Quando eu era jovem, né, que não tinha esse negócio também, né, só um tempinho. Amigo, você ainda é jovem, tá? Quando você era mais novo, não vamos revelar na cidade. Tudo bem, gente. Mas assim, eu me lembro que quando eu era adolescente, que não tinha esse lance de difusão de Photoshop, as pessoas não usavam como hoje em dia, qualquer um tem acesso ao Photoshop. Mas as capas de revista sempre tiveram muito Photoshop. E eu lembro que eu tinha uma amiga minha que era magra, era bonita, só que ela queria ser seca. E ela, assim, não era o padrão dela, o biotipo dela não permitia que ela fosse uma pessoa seca. Mas ela viu a capa de uma revista de uma mulher seca, que com certeza depois a gente descobriu que tinha Photoshop naquela capa de revista. Ela passou uma semana praticamente só comendo mingau. Então assim, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é e se sentir bonito do jeito que a gente é. E assim, nem as modelos da capa de revista, elas conseguem fugir disso. Sim. Gente, a minha deusa maravilhosa. Eu sou a deusa dela. Não. Perdão, desculpa. Não. A Ivete Sangalo, maravilhosa. Olha. Gente, tem gente que consegue achar defeito na Ivete. Eu acho a Ivete maravilhosa. Mas, outros exemplos, tem gente que acha defeito na Beyoncé. Elas também são vítimas disso. É tanto que elas são lindas, são maravilhosas, são padrões, são top. E mesmo assim, os editores das revistas taca Photoshop na mulher. Coloca. A Beyoncé que ficou branca várias vezes. Nossa. E assim, a gente que vive numa cidade pequena, né? Pior ainda. É muito complicado, porque eu quando saio assim, com essa roupinha pro rolezinho, e a Ana Cristina sai assim, como a gente falou na história, né, nua, assim, com os bracinhos de merendeira de fora. É chato porque as pessoas, elas te olham com um olhar de reprovação. E o olhar é sempre esse. Primeiro choque. Sim. E depois a reprovação e algumas vezes, pior ainda, é o cochichadinho, a risadinha. Sim. Que é pra você perceber que a pessoa está te ridicularizando. Sim. E assim, no começo, eu realmente tinha muito problema com isso. Hoje eu não tô mais nem aí. Ninguém paga minhas contas, ninguém tá comprando roupa pra mim. Tô comprando roupa pra ti, maninha, lá na Renha. Na Renha, na Riachuela. Por favor, a gente tá aceitando. Esquadrão da Moda, nós estamos aqui. Uma coisa que eu fico feliz hoje, que eu não tinha na adolescência, eu acredito que também tu deve ter passado por isso porque tu era gordo. Sim. Entrar nessas lojas de departamento e encontrar roupa legal. Não é assim, uma roupa qualquer, um saco de batata que tu se veste, tu fica se sentindo horrível. Assim, as pessoas, na verdade, começaram a abrir mais os olhos pra isso, né? Com relação a esse vestuário para pessoas mais gordinhas, viram que era um nicho de mercado que estava se abrindo. Porque no tempo que eu era gordo, né, que já faz uns 7 anos mais ou menos que eu emagreci, era muito difícil achar peças de tamanho 50, 52, que era o que eu usava, gente. E hoje, pasmem, é mais fácil eu achar muitas vezes uma calça 50 do que eu achar uma calça 38, que é uma calça que vende muito. Mas, amiga, a gente já falou demais, né? O nosso tempo é curto. Mas tu tem algum recado para as pessoas que estão em casa, estão assistindo, que muitas vezes ligam muito para essa coisa do padrão, o medo de usar uma roupa, de usar uma coisa diferente? O recado é simples. Se aceite, se ame e respeite. Respeite a sua vontade e respeite o seu tempo. Eu tenho uma amiga que ela também é gorda e que ela tem bastante dificuldade. Ela tá nesse processo de aceitação e é o que eu digo pra ela. Não tenha vergonha do seu corpo, mas eu também respeito o tempo dela. Respeite o seu tempo e não deixe que a opinião do outro seja mais importante do que a sua felicidade. E outra coisa, às vezes a pessoa acha que se ela emagrecer vai resolver o problema dela. Mas tá aí, o exemplo vivo, emagreceu e ainda assim as pessoas ainda estão procurando alguma coisa pra criticar. Então, amorzinho, seja você mesmo, seja feliz, respeite o coleguinha do lado e vai viver sua vida. É como dizia uma musiquinha do nosso tempo, mentira, eu tô sempre agora relembrando nossos tempos, que não são nossos tempos. Na verdade, um tempo passado aí que a gente escutou, né? Anos atrás, duas assim, músicas. Como dizia uma música, né, da Pitty, o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja bizarro. Seja você. É ser você, né, minha gente? Então, Cris, amor, obrigado por você estar aqui comigo loucamente hoje. E é isso, gente. Espero que o recado tenha sido dado, muito bem dado. E a gente se encontra aí nos próximos vídeos, né? Beijos mil, gente. Até mais. Uma pra frente, você tá tão pequenininha. Mas eu tô gostando muito. Eu tô adorando, a minha cabeça tá no tamanho padrão, você não tá cabeção.
Aí você quer ver que eu fico cabeçona, né? Problema teu, né?